Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentre os diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre as movimentações na linha de frente ucraniana. Segundo imagens geolocalizadas que circularam ontem, 15 de maio, tropas russas conseguiram avançar e entrar no centro da cidade de Torsk, que fica justamente ali no leste de Lima, uma área bem estratégica no Donbás. Segundo o Ministério de Defesa da Rússia e também outras fontes ligadas ao exército russo, esse avanço foi feito por várias unidades, entre elas o 19º Regimento de Tanques e 3 regimentos de rifles motorizados, o 31º, o 36º e o 37º. Todos esses grupos fazem parte da 67ª Divisão de Rifles Motorizados, que, por sua vez, integram o 25º Exército do Distrito Militar Central da Rússia. Eles afirmam que já estão conduzindo o que chamam de operações de limpeza dentro de Torsk, ou seja, tentando garantir o controle completo da área, eliminando focos de resistência ucraniana. E não foi só por ali, tá? Entre os dias 14 e 15 de maio, ontem e anteontem, os russos lançaram ataques em várias outras direções ao redor de Liman. Avançaram ao norte, perto de localidades como Ridikodub, Lipov e Zelena Dolina, a nordeste em áreas como Kolodiaze, Lozova e Yampolivka, e também ao sudeste, naquela região de floresta chamada Serebriansk, que já é conhecida por ser bastante disputada. Agora, mudando um pouco de eixo, Porque o que mas está ainda acontecendo em dentro do Wisconsin está território chamando muita ucraniano, atenção e gerando novas bastante imagens polêmica. geolocalizadas mostram que Moscou lançou um ataque mecanizado, algo como um pelotão, avançando ao sul de uma vila chamada Novozerivka, que fica ali no nordeste de Novopalivka. Esse tipo de operação costuma ser bem coordenado com veículos blindados e infantaria avançando juntos, né? Bom, e para fechar esse quadro, mais ao sul, imagens recentes indicam que os russos tomaram Vilnipol, uma localidade a oeste de Velika Novozilka. E de novo os ataques aconteceram em várias direções. A noroeste, perto de Komar, Vezele e Bulatsk, a oeste, justamente perto de Vilnipol, e a sudoeste, nas proximidades de Novopil, tudo entre os dias 14 e 15 de maio. Bom, gente, saindo do assunto das forças terrestres, um dos caças F-16 operados por Kiev caiu depois de um problema inesperado durante o voo. A boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que o piloto conseguiu ejetar a tempo e está bem, segundo informou a própria Força Aérea Ucraniana numa nota publicada no Telegram. Eles disseram que o piloto conseguiu afastar a aeronave de uma área habitada antes de se ejetar com segurança. E por enquanto, gente, tudo indica que não foi um ataque russo, tá? Uma comissão já foi formada para investigar o que exatamente aconteceu. Não sei se vocês lembram, mas essa queda é o segundo acidente com o F-16 desde que a Ucrânia começou a receber esses caças dos aliados ocidentais dentro daquele programa aprovado ainda pelo governo Biden, né? O primeiro acidente foi em agosto de 2024, também envolvendo um F-16 e, infelizmente, o piloto morreu enquanto tentava responder a um ataque aéreo russo. Kiev, aliás, nunca revelou oficialmente quantos desses caças já recebeu, né? Agora, mudando para a frente diplomática, ou pelo menos tentando entender o que está sendo chamado assim, nessa sexta-feira aconteceu o primeiro encontro direto entre negociadores russos e ucranianos desde 2022. A reunião foi no Palácio da Turquia e durou menos de 2 horas. E como já era esperado, não teve nenhum sinal de avanço real. Segundo uma fonte ucraniana, as exigências colocadas por Moscou foram consideradas fora da realidade e muito distantes do que já tinha sido discutido antes. Entre as condições apresentadas pela Rússia estavam pedidos como a retirada de tropas ucranianas de parte do próprio território em troca de um possível cessar-fogo e outras propostas vistas por Kiev como inaceitáveis e até contraproducentes. Bom, Putin não compareceu às negociações em Istambul, mas, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ele estava recebendo atualizações em tempo real durante a reunião, enquanto comandava um encontro do Conselho de Segurança da Rússia lá em Moscou. Segundo o Kremlin, um possível encontro direto entre Putin e Trump é considerado essencial para que se avance em qualquer tentativa séria de encerrar a guerra. Mas eles também deixam claro que isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? Peskov disse que esse tipo de cúpula exige preparo, exige negociações técnicas prévias, consulta entre as partes, uma agenda concreta, e só depois, aí sim, se fala em um encontro entre os dois presidentes. Ele disse o seguinte: um encontro desse nível precisa ser orientado para resultados. É algo que tem que ser construído com antecedência, com uma preparação longa e intensa, principalmente se estamos falando de uma cúpula entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. Esse encontro não é só necessário do ponto de vista das relações bilaterais entre os dois países. Ele também é essencial para tratar de questões internacionais e regionais, incluindo, claro, a crise na Ucrânia. Sobre os rumores que surgiram recentemente de que os Estados Unidos estariam pensando em reativar o Conselho OTAN-Rússia,
Aquele fórum que existia para diálogo político e militar entre Moscou e a Aliança Ocidental, mas foi suspenso depois do início da guerra em 2022, o Kremlin respondeu de forma bem seca, né? Segundo Peskov, não houve nenhuma proposta concreta dos americanos até agora. E ele foi além, dizendo que fica difícil falar em retomar qualquer parceria ou diálogo no momento em que a OTAN está, na prática, em guerra com a Rússia. Mesmo assim, ele reconheceu que todas as questões relacionadas à segurança e estabilidade na Europa precisam ser discutidas. Segundo ele, quanto antes isso começar a acontecer, melhor. Bom, gente, mudando de assunto, eu estou começando a achar que quando o Trump disse que não deveríamos subestimar Istambul, ele não estava se referindo à questão ucraniana, hein? Pois é, diplomatas iranianos se reuniram com representantes do Reino Unido, França e Alemanha, os 3 países europeus que ainda fazem parte daquele acordo nuclear de 2015 e, como sabemos, vem cambaleando há anos, né? Essa foi a primeira conversa direta entre essas partes desde que os Estados Unidos voltaram a engajar em negociações com Teherã lá em abril. E, segundo fontes iranianas e britânicas, o encontro em Istambul foi mais uma tentativa de manter viva uma diplomacia que muitos consideram já em estado terminal. Enquanto isso, Trump, que segue pressionando por um novo acordo que limite o programa nuclear iraniano, disse nesta sexta-feira que já enviou uma proposta a Teherã e pediu uma resposta rápida. Um representante iraniano, porém, afirmou que o país ainda não recebeu esse plano, mas que Oman, que vem atuando como intermediário, deve entregar o conteúdo em breve. Essa rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos não conta com os europeus, né? Eles não estão na mesa principal. Mesmo assim, as potências europeias vêm mantendo conversas com Teherã. A última foi em março. Isso para tentar alinhar qual seria o contorno de um eventual novo acordo. Também eles estão tentando se coordenar com Washington sobre uma medida bastante sensível, o uso do mecanismo de snapback, aquele que permite reimpor sanções da ONU contra o Irã caso não haja avanço. O plano para que os europeus possam acionar esse mecanismo expira em 18 de outubro. E, segundo fontes diplomáticas, se até agosto nada andar, eles podem acionar o snapback antes disso. Apesar de tudo isso, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Qasem Qaribabad, afirmou que Teherã e os 3 países europeus estão comprometidos em manter o diálogo aberto e que, se for necessário, as conversas vão continuar. Já o diplomata britânico Christian Turner disse que todos concordaram em se encontrar novamente, mas sem definir uma data. Bom, gente, mudando um pouquinho o assunto, Trump disse que muita gente está passando fome no território de Gaza e que os Estados Unidos vão cuidar da situação. A fala de Trump expõe mais uma vez um ponto de tensão com Netanyahu, né? Israel até agora tem negado que o bloqueio imposto a Gaza esteja provocando fome generalizada, mas relatos no terreno indicam o contrário. E, para piorar, os últimos 3 dias foram marcados por novos ataques aéreos intensos. O número de mortos, segundo algumas fontes palestinas, ultrapassou 250 só entre a quarta e quinta-feira. Só na madrugada de sexta-feira, 50 pessoas foram mortas de acordo com a defesa civil local. Um médico de um hospital do norte de Gaza relatou que a maioria das vítimas eram mulheres e crianças. E relatos como o de Youssef al-Sultan, um morador de Beit Lahia, mostram o pânico nas comunidades civis. O exército israelense bombardeou a casa ao lado da minha, enquanto as pessoas ainda estavam dentro. Bom, já Israel diz que os ataques são parte de uma pressão direta sobre o Hamas para conseguir a libertação dos reféns. Lembrando, né, gente, o grupo ainda mantém 57 dos cerca de 250 sequestrados em outubro de 2023. Menos da metade desses reféns estariam vivos, segundo estimativas. De acordo com o Ministério da Saúde local, mais de 53 mil pessoas morreram em Gaza desde o início da ofensiva. E apesar de haver pouca presença terrestre israelense nesse momento, Netanyahu anunciou que vai chamar mais dezenas de milhares de reservistas para uma ofensiva maior. Vários ministros, inclusive, já falaram em conquistar Gaza. E tem mais. Israel apresentou um plano com apoio de Washington para distribuir ajuda humanitária por meio de centros logísticos privados dentro de Gaza, protegidos por tropas israelenses. O plano foi criticado por agências humanitárias como inviável, perigoso e até ilegal, isso por envolver risco de deslocamento forçado em massa. A resposta dos Estados Unidos, por intermédio de Rubio, foi que os Estados Unidos estão abertos a alternativas se alguém tiver uma proposta melhor. Bom, gente, dando um pulinho no continente africano, lá na África Ocidental, o grupo jihadista Jamaat Nusrat, o Islã, o Al-Muslimin,
conhecido pela sigla Jotanin, uma afiliada da Al-Qaeda, afirmou ter matado 200 soldados num ataque contra uma base militar no norte de Burkina Faso, especificamente na cidade de Djibo, no último domingo. No início da semana, o mesmo grupo tinha divulgado que havia matado 60 militares. Agora, numa nova declaração oficial, segundo o site Intelligence Group, que monitora a atividade de grupos extremistas, eles aumentaram o número para mais de 200 mortos. Vale lembrar que ainda não houve verificação independente sobre essa situação, tá? Então, como eu sempre aviso aqui, é bom receber a informação com cautela. Isso porque o governo de Burkina Faso também até agora não comentou o caso. O ataque teria sido extremamente coordenado, né? Segundo fontes de segurança, centenas de combatentes invadiram a base militar, destruíram as instalações e também atacaram uma delegacia de polícia e um mercado local. Imagens de satélite do próprio dia do ataque mostram sinais de incêndio na base, marcas de destruição de uma prisão próxima e fumaça em áreas do hospital e do mercado. 3 moradores da cidade disseram que dezenas de soldados e civis morreram. Desde então, o Jotanin bloqueou o acesso por terra à base de Djibo, tá? Ou seja, além do ataque em si, o grupo também tenta isolar a região. E aí entra uma tática que, infelizmente, vem sendo cada vez mais comum. O líder do Jotanin em Burkina Faso apareceu num vídeo pedindo para que os moradores de Djibo deixem a cidade por segurança. As críticas são de que isso não é uma proteção, e sim uma tentativa clara de deslocar civis e consolidar o controle sobre a área. Analistas que acompanham o conflito na região têm destacado que o Jotanin tem intensificado as ações em Burkina Faso justamente no momento em que a junta militar que assumiu o poder em 2022 enfrenta dificuldades sérias para reverter a ofensa jihadista. Segundo o grupo Conflict Armament Resource, que monitora o tráfico de armas, os grupos jihadistas no Sahel têm um padrão claro. Eles atacam bases militares não só por razões ideológicas, mas estratégicas. O objetivo é ampliar o arsenal, se apropriando diretamente do que é capturado das forças estatais. A lógica é objetiva, né? Quanto mais armas tiradas do controle do Estado, maior a capacidade de se sustentar militarmente e fortalecer a propaganda. Bom, gente, vamos para um assunto agora mais leve, mas que tem um peso geopolítico muito grande, hein? Segundo fontes, a NVIDIA está em busca de um local em Xangai para instalar um novo centro de pesquisa e desenvolvimento. A procura começou no início de 2025 e os distritos mais cotados são Minhang e Chuhui, áreas com infraestrutura forte e ligação direta com o setor de tecnologia. Essa iniciativa mostra como, mesmo diante das restrições cada vez mais rígidas impostas por Washington sobre a exportação de chips avançados para a China, a NVIDIA ainda considera o mercado chinês estratégico demais para ser ignorado. E não é por acaso. Só no último ano fiscal, encerrado em janeiro, a China representou 13% do faturamento global da empresa, cerca de 17 bilhões de dólares. Quem acompanha o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, já ouviu ele dizer com todas as letras: a China é essencial para o crescimento da empresa. E essa visão ficou ainda mais clara quando ele foi pessoalmente à China, pouco depois do governo dos Estados Unidos ter imposto novas restrições à venda de chips na linha H20, que são, por sinal, os únicos chips de inteligência artificial que a NVIDIA ainda pode legalmente vender no país. Durante essa visita, Huang se encontrou com nomes de peso, incluindo o vice-premier chinês Li Feng e o prefeito de Xangai, Gong Zheng. E tudo indica, gente, que a cidade está disposta a fazer de tudo para atrair um investimento, hein? Segundo fontes, o governo local estaria oferecendo incentivos fiscais e até uma grande área de terra para viabilizar o centro de P&D da empresa. Mesmo com o H20 restrito, a NVIDIA já estaria planejando lançar uma versão reduzida desse chip específico para o mercado chinês nos próximos 2 meses, justamente para tentar recuperar o espaço que vem perdendo para gigantes locais como a Huawei, que tem avançado agressivamente no setor de chip de inteligência artificial. Essa disputa não é só comercial, né? Desde 2022, os Estados Unidos vêm aplicando restrições severas à exportação de tecnologia de ponta para a China, especialmente nos setores que podem ter aplicação militar. Para Washington, limitar o acesso de Pequim a chips avançados não é só uma questão econômica, é uma estratégia de contenção. Durante uma conferência recente, o próprio Wang disse que, se a NVIDIA for excluída do mercado chinês, isso representaria uma perda imensa, até porque o setor de IA da China pode atingir 50 bilhões em poucos anos, e isso segundo as estimativas dele, né? Antes dessas novas restrições, executivos da NVIDIA já tinham alertado que as vendas para a China estavam girando em torno da metade do que eram antes do início das sanções. Ou seja, gente, o impacto é real. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like.
E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.